Olá, meus feras do SSA1! Estou passando por aqui hoje para dar algumas observações acerca da prova de linguagens, representando toda a equipe do Colégio Núcleo do primeiro ano, né? Professor Jailton Nóbrega, a professora Adriana Ferraz, a professora Adriana Araújo e eu, a professora Kelly Pimentel. Gente, a primeira coisa que eu gostaria, né, de comentar é sobre a prova de inglês. A professora Adriana Araújo nos trouxe uma observação bem interessante que muitos alunos até acham que não pode aparecer, que é aquele enunciadozinho lá pedindo a alternativa incorreta. Olha lá, fera, estava na prova, estamos tão acostumados a fazer uma avaliação, uma atividade, somente pedindo o enunciado correto, que era de extrema importância você estar ali, ó, conectado, não é, com o enunciado, prestando atenção no comando da questão também, certo? A prova de inglês foi uma prova muito boa, muito tranquila, com 2 temas, na Escola do Futuro, voluntariado nas questões, trazendo gramática, não deixou a gramática de lado, e priorizou também o trabalho com a coesão textual, não é? Então, uma prova muito legal de fazer, tranquila de interpretar, era só ler com atenção. E com relação à língua portuguesa, nossa, que prova! A banca está de parabéns demais. Foi uma prova linda. Linda de ver, linda de fazer. O aluno que leu com atenção e que se preparou para este vestibular, ele vibrou na hora dessa prova. Primeiro, né, a grande perspectiva de que a prova começaria ali com aquele sistema tradicional. Né? Como assim tradicional? Bem, a prova da UPE sempre teve um padrão, ela sempre foi um pouco engessada. 8 questões de língua portuguesa, 4 questões de literatura. No ano passado, nós já observamos que a banca propôs uma mistura, algo um pouco diferente, dosando e equilibrando a quantidade de questões entre língua portuguesa, né, literatura e artes. E este ano, ela manteve essa perspectiva, só que com um diferencial. Ela conseguiu conectar melhor os textos. Ela conseguiu fazer, gente, um aparato em que eu não tive uma prova, né, padronizada. Por exemplo, começamos o caderno do seriado 1 com questões de literatura, pedindo os gêneros literários, mas depois fomos avançando e o que é que verificamos no decorrer da prova? Como a prova foi pensada em ser, como a BNCC tem já, né, trazido à tona, né, língua portuguesa, linguagens como conexão. Um exemplo, nós tivemos um texto falando sobre, era uma notícia, né, o gênero textual notícia, mas o diálogo dele, o assunto dele era sobre o barroco, né, uma nova tendência na moda, o neo-barroco, e daí o aluno iria interpretar, conectar com a tendência do barroco, veja que coisa legal. Ele precisava interpretar, lembrar a escola literária, né, a escola artística, tá certo? E fazer essa conexão para responder as questões. Dali ele era encaminhado também para análise linguística do texto. Isso é uma prova pensada em conjunto. Eu tive na prova pintura, né? Eu tive a representação do Debré, eu tive Caravaggio trazendo representações da arte, eu tive Aleijadinho. Gente, e na parte dos textos literários, todos os movimentos, né, do quinhentismo, do arcadismo, do barroco, inclusive lá da Idade Média, né? A gente trouxe o humanismo, a gente também trouxe Camões no classicismo. Então, quer dizer, uma prova em que eles realmente conectaram as partes, uma prova em que eles realmente pensaram em conjunto e quebraram uma tradição de forma brilhante. Essa foi a prova do seriado 1 da UPE, de Língua Portuguesa, Artes e Literatura, né? Bem conectada. E aí, galerinha, beleza? Tudo certo com vocês? Sou o professor Gabriel Soares, de Matemática, do Colégio Núcleo, e vim aqui para comentar com vocês a prova do SSA1,
que vale salientar que foi uma prova assim sensacional, certo? Fazia tempo que a gente não via no SSA uma prova tão bem elaborada da UPE, que organizou tudo direitinho, conseguiu manter o padrão de organização da prova, certo? Com 3 questões de geometria, questão de estatística, de aritmética, de funções, inclusive continuando com sempre tendo uma questão de função com gráficos, certo? A UPE continuou com isso, mantendo esse padrão e questões realmente escolhidas a dedo. A UPE ela teve um carinho imenso em organizar a prova, certo? Realmente, assim, foi uma prova muito, muito bem feita, certo? Não foi aquela prova fácil, mas também não foi aquela prova difícil, impossível, certo? Mas era uma prova que precisava pensar, precisava ter um pouquinho do conhecimento um pouco mais teórico da matemática, certo? Não é porque é matemática que é só colocar fórmula, não. Realmente a gente precisava, em algumas dessas questões, um conceito um pouco mais teórico da matemática. Algumas questões me chamaram bastante atenção. Uma delas foi a questão 15, que é a questão da pizza, que ela aborda ali tanto o conceito de comprimento de arco como de setor circular, certo? Porque a gente precisa fazer o cálculo ali da área do pedaço da pizza, uma questão assim linda, linda, linda. E claro que a UPE não poderia deixar de abordar funções e com gráficos, né? Que é um tipo de questão que os alunos se aperreiam, mas quando tem gráfico, eu gosto muito de dizer aos alunos que quando tem gráfico a gente tem que comemorar de pé, porque todas as informações que a gente precisa está ali no gráfico dentro do nosso plano cartesiano, certo? Então, assim, a UPE foi uma prova muito bem elaborada, uma prova linda, de verdade, assim, que os alunos que estudaram, se dedicaram, não teriam tanta dor de cabeça para fazer, mas realmente precisava de um conceito um pouco mais profundo da matemática em algumas dessas questões, como, por exemplo, na questão 18, que é aquela questãozinha dos quadrados que a gente precisava brincar ali com trigonometria no triângulo retângulo, semelhança de triângulo para poder fazer ali o perímetro do octógono. Então, assim, a prova foi muito, muito, muito boa mesmo. Eu acredito que não vai se ter reclamações, como é de costume da UPE todo ano ter um problemazinho com gabarito, com enunciado, com questões anuladas. Realmente, esse ano a UPE fez uma prova impecável, certo? Uma prova muito bem dividida, muito bem organizada e com questões excelentes. Olá, fera, tudo bem? Meu nome é Luiz Neto, sou professor de Física e de Interdisciplinaridade da Natureza no Colégio Núcleo, e eu vim aqui comentar com vocês um pouquinho sobre a prova do SSA de Física, Química e Biologia. Eu queria antes trazer para vocês que foram 3 provas bem contextuais, trouxeram assuntos do cotidiano e assuntos bem atuais, como a gente pôde ver bastante na prova de Química e Biologia, por exemplo, que citaram algumas questões sobre a pandemia. Tivemos alguns assuntos que elaboraram um pouco mais de cálculo na prova de Química. Na prova de Biologia, tivemos assuntos como metabolismo higiênico, embriologia, bioquímica. E eu queria trazer um pouquinho mais sobre a prova de Física. Foi uma prova que conseguiu dividir bem o conteúdo ao longo das questões. Foram questões que valorizou bastante o aluno que se dedicou ao longo do ano de 2020, aquele aluno que estudou, aquele aluno que conseguiu se preparar para a prova. É verdade que tivemos conteúdos como trabalho, energia, cinemática, tivemos questões que puderam trazer uma forma conceitual aplicada, uma forma em que o aluno ele precisava entender o assunto que ele estava fazendo na questão. Como, por exemplo, a gente teve aqui uma questão de gravitação, que essa questão ela trazia um conceito bem simples com a terceira lei de Kepler, mas o aluno precisava entender a relação do tempo e da área percorrida por um planeta. Tivemos questões de trabalho que ele dava um gráfico, e aí o aluno ele poderia tanto abordar a questão pelas leis de Newton ou simplesmente calcular a área do trabalho. Tivemos algumas questões que relacionavam a parte de energia, de a gente trazer o trabalho como uma variação de energia, mas também a gente tem no pensamento que o trabalho é uma força por um deslocamento. Tivemos uma primeira questão na prova, no caso a questão 20, deixa eu só confirmar o número, 23, uma questão que trazia o conceito de energia, mas
com vetores. E aí, nessa questão, o aluno precisava identificar a definição de energia, no caso do trabalho, a variação de energia, e aplicar isso com vetores. Isso é uma relação que a gente tem entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Aquele aluno que estava com o conceito mais claro, ele obviamente conseguiu fazer essa prova. Tivemos uma questão 5, que era uma questão um pouco mais tradicional, que trazia um conceito de lançamento oblíquo. Nessa questão, talvez tenha tido até uma divergência na hora de encontrar o gabarito, mas foi uma questão que trouxe um conceito básico que a gente precisa ter no SSA 1. Tivemos questões que trouxeram a parte de força aplicada numa caixa, para dessa força a gente calcular a velocidade. Tivemos questões clássicas, que eram as questões que traziam a cinemática do movimento vertical. Foi uma prova que conseguiu trazer para a gente um contexto bem elaborado e que eu tenho certeza que o aluno do núcleo, por exemplo, ele conseguiu se preparar bem desde o início do ano passado, até nas revisões finais, que nós trabalhamos várias e várias questões que traziam todos os conceitos relacionados à física, à química e à biologia. E aí, minha gente, eu me chamo Marina Claudino, sou professora de História do Colégio Núcleo, e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a prova de Humanas do SSA. Bom, vamos falar da prova de Geografia. A prova de Geografia teve uma questão muito legal sobre as queimadas no Pantanal, então trazendo elementos da atualidade para refletir sobre as consequências dessas queimadas, que foi um assunto tão presente no ano 2020. Além disso, a gente teve questões também clássicas, por exemplo, sobre o determinismo geográfico. Tivemos questões falando sobre o ozônio troposférico, as consequências do ozônio troposférico no planeta. Prova de sociologia, refletindo sobre temas clássicos da sociologia, mas através, por exemplo, de tirinhas, quando ele falou sobre educação. Uma outra questão também sobre o processo de socialização. Traz para Pernambuco, quando fala das influências africanas na nossa cultura, e trata sobre o frevo, trata sobre a capoeira. E aí, falando sobre a prova de História, uma prova que contemplou aí, esse ano, todos os pontos programáticos dos conteúdos, né, do primeiro ano. Nós tivemos questões de pré-história e falamos sobre pré-história do Brasil, tivemos questões sobre Roma, tivemos questões sobre Grécia, tivemos questões sobre a Idade Média, questão sobre introdução à história foi bem interessante, pois a gente falou sobre patrimônio histórico e a importância da preservação do patrimônio histórico na construção da memória social. Além disso, nós tivemos questões sobre a história de Pernambuco. Nós falamos dos ciganos em Pernambuco, trazendo sempre essa perspectiva que a UPE gosta de trazer, uma reflexão social, da formação da nossa sociedade, das influências dos diferentes povos. O que nós vimos também na própria prova de sociologia, quando a gente falou sobre a influência dos imigrantes na construção da cultura do Brasil. Voltando para a prova de História, tivemos a questão sobre pré-história, onde a UPE trouxe uma imagem e um texto em que Ariano Suassuna criticava a visão de que a história do Brasil e a cultura brasileira começou de 5 séculos para cá, ou seja, a partir da chegada dos portugueses. E nos faz pensar sobre como esse conceito de pré-história está um pouquinho, está sendo desconstruído, está sendo criticado, nos fazendo perceber que, mesmo sem a presença europeia, já haviam pessoas, já haviam trocas sociais, já havia, sim, produção de cultura, produção de história, até porque o que é história? É a história do homem no tempo. Então, onde há homem, há história, não é verdade? Além disso, tivemos uma questão mais específica de Grécia, sobre a Odisseia,
né? Aí também fazendo análise, interpretação de imagem, bem legal. Tivemos uma questão sobre Roma, falando sobre o cristianismo, sobre a presença de diversas religiões em Roma e a relação de Roma com essas religiões, que é muito interessante, que é um tema recorrente na UPE. Então, mais uma vez, tivemos uma prova de história que contempla conteúdos da Antiguidade Ocidental, contempla conteúdos da pré-história, contempla conteúdos da Idade Média e sempre refletindo sobre a sociedade, suas influências religiosas, influências culturais, heranças culturais. Então, é isso.